Sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz, né, de estar aqui novamente, começando com esse mês da segurança do paciente. Na verdade, o mês de setembro, no dia 17, é o Dia Mundial, né, da segurança do paciente, onde a OMS, ela deixou um tema para ser trabalhado ao longo do mês, que é a questão da segurança medicamentosa. Então, hoje nós vamos discutir todas as boas práticas relacionadas à segurança do paciente nas clínicas especializadas. E hoje nós vamos conversar sobre a oftalmologia e também os serviços de diálise, porque são serviços, né, bem específicos que possuem suas particularidades. Então, hoje nós estaremos com duas profissionais expertises, né, na área. Nós vamos estar com a Fernanda Lache, ela é mestre em Ciências do Cuidado pela Universidade Federal Fluminense e está cursando o MBA em Epidemiologia, Qualidade e Segurança do Paciente. Estaremos também com a enfermeira Michele, ela que é especialista em pacientes críticos, também pela Universidade Federal Fluminense, também é especialista em cardiologia e também está pós-graduanda no MBA de Epidemiologia, Qualidade e Segurança do Paciente. Então, hoje, só para a gente começar, né, a introduzir esse tema que é tão importante, a gente fazer um breve histórico, né, relacionado às legislações, às normatizações. Então, desde 2011, na verdade, nós temos as legislações já sendo publicadas relacionadas à qualidade e segurança do paciente. Então, nós temos a RDC 63 de 2011, onde ela coloca uma ênfase, né, na questão do controle de qualidade total, né, a questão das boas práticas nas organizações de saúde, para que, de forma que essas organizações elas pudessem conseguir mitigar toda essa questão da segurança, visando um controle de qualidade em todas as áreas, né? Fazendo essa interface. Nós também, né, após essa RDC 63, nós temos a portaria 529 de 2003, que, né, é uma portaria que ela institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, aqui no país, né, no Brasil, nós temos o mês da segurança do paciente, que acontece no mês de abril, e a partir disso nós temos a RDC número 36, onde ela coloca, né, a obrigatoriedade da instituição do núcleo de segurança do paciente dentro dessas organizações. Na questão da diálise, né, além dessas legislações, a que rege é a RDC número 11 de 2014, então a diálise ao longo do tempo vem reformulando, né, toda essa questão normativa para um bom funcionamento, e em contrapartida da oftalmologia, né, nós não temos uma legislação em específico, e aí nós precisamos, né, fazer uma busca aí em termos, né, das legislações um pouco mais ampla, em relação à literatura, para que a gente possa estabelecer as estratégias para, né, com uma visão aí da qualidade e segurança do paciente. Então, nós temos, né, essas peculiaridades dessas unidades, né, dessas especialidades, e, em contrapartida, né, nós temos a questão da vigilância sanitária, onde ela vem cobrando algumas ações dessas unidades. E aí eu queria ouvir um pouco da Michele, né, que trabalha em clínica de diálise, o que ela acha relacionado, quais são os principais desafios que ela enfrentou, né, nessa virada de chave tão importante com a visão do cuidado seguro. Primeiro, boa noite, né, agradecer o convite, estar aí nessa responsabilidade de dividir aí com a Fernanda um pouquinho da experiência dessas clínicas especializadas e agradecer a oportunidade de estar dividindo com vocês, agradecer a galera que está aí, já vi que tem vários colegas aí de trabalho, alunos, e queria dividir com vocês que o que eu percebo hoje dentro das clínicas de hemodiálise, apesar de todo esse histórico de documentos, como você colocou, de legislações,
ainda para essas áreas, tanto a área de nefrologia como de oftalmo, a gente ainda tem uma fragilidade, né? Então, o que eu percebo, em questão da hemodiálise é realmente essa cultura de segurança, a equipe, né, ter essa responsabilidade de entender que eles são pertencentes àquela clínica e que precisam realmente estarem ali comprometidos. Então, mudar, né, ter essa cultura modificada em uma equipe que a gente tem, a maioria das vezes, das clínicas de hemodiálise, uma equipe que já está há muito tempo trabalhando naquela unidade, equipes que a gente tem técnicos de enfermagem, já com uma certa idade. Então, realmente, eu encontro uma resistência dessa equipe de entender um novo. Então, a gente tem essa dificuldade, né, um desafio colocar para essa equipe, que é uma equipe muito realmente, como você mesmo pontuou, de ser peculiar, né? Não é todo mundo que consegue trabalhar com o paciente com doença renal crônica. Então, o cuidado ali é muito específico. Então, ter essa consciência de mudar essa cultura, entender que desde a chegada desse paciente na clínica e até a saída dele, né, que ele esteja indo para casa, o tempo dele de tratamento, de terapia dialítica ali, é uma responsabilidade nossa. Então, a equipe precisa entender isso, tem que ter essa mudança de cultura realmente, né? E também o grande desafio, né, a gente teve esse ano um questionário, né, para responder de boas práticas, voltado para a hemodiálise, né, para a diálise em si. E a gente não tem os protocolos adaptados para esse tipo de realidade. Nós temos, como você colocou, né, a portaria 529, nós temos as RDCs que falam de boas práticas no estabelecimento assistencial de saúde, voltados também para a clínica de hemodiálise, mas não com esse olhar das metas internacionais, dos protocolos voltados à segurança do paciente para a clínica de hemodiálise. Então, o grande desafio é adaptar esse protocolo para a nossa realidade, para colocar esse paciente que está numa máquina, como que é essa queda nesse paciente, por exemplo, que está ali numa máquina, como é que é esse paciente que está ali pelo menos 3 horas sentado naquela poltrona, será que ele está desnutrido, ele está desidratado, ele tem uma probabilidade de abrir uma lesão por pressão? Então, não tem esse olhar dos protocolos de segurança do paciente voltado para esse tipo de público, né? Então, o grande desafio é esse, é ter essa adaptação para a nossa realidade de clínica de hemodiálise, mudar a cultura da segurança do paciente, né, ter um olhar para essa equipe, que é uma equipe que já está ali, trabalha por muito tempo dentro daquela unidade. Eu sempre brinco com eles que não tem pessoa que conheça melhor aquele paciente do que eles que estão o tempo todo ali, né, com esse paciente. Então, esse perfil desse paciente é muito específico, né? Então, acredito que o grande desafio, né, é esse. E aí eu vou deixar um pouquinho a Fernanda falar, senão a gente começa a se empolgar falando, e a gente não consegue dentro do tempo do Instagram. Eu só complementando a fala da Michele, né, primeiro, boa noite, gente, né, boa noite, Érica, agradeço a oportunidade de dividir aqui com vocês o desafio que é estar trabalhando com a segurança do paciente dentro das áreas de especialidade, né? Então, eu comecei na diálise com a Michele, agora a gente já foi para oftalmo e aos poucos a gente vai conseguindo plantar a sementinha, né, dentro dessas especialidades. E, de fato, assim, o desafio geral da especialidade é exatamente esse. A Anvisa, ela pega as metas internacionais, ela adapta para a realidade brasileira, mas ela não adapta para a realidade de uma especialidade, né? Então, a gente tem as clínicas de especialidades, independente qual especialidade seja, olhando esse paciente muito para aquele órgão que ele vai ser tratado, né? Então, é muito difícil você chegar ali naquela clínica e fazer a equipe entender, desde da ponta até a alta gestão, de que aquele paciente é um todo. E que você precisa zelar pela segurança dele como um todo, né? E especificamente na oftalmologia, principalmente porque você não tem RD6, falando dessa especialidade, né? Você tem alguns outros materiais, mas você não tem uma
uma legislação que fale especificamente sobre aquilo, mas você tem um atendimento que ele começa geralmente num nível ambulatorial, podendo evoluir para um nível cirúrgico. Então, você aí nesse caminho, você tem que criar diversos protocolos adaptando essas metas, né? E é um nível ambulatorial que ele não é simples, né? A gente vem no Brasil, de uma melhora, de um avanço tecnológico muito grande no atendimento em oftalmologia, né? E é uma especialidade que requer um cuidado e uma parceria com o controle de infecção muito grande, porque o atendimento é muito próximo, né? Você tem uma tecnologia muito grande, você tem, depois a gente vai falar um pouco do uso de medicamentos, você tem o uso de muitos medicamentos e você tem um atendimento entre médico, paciente, entre técnico de enfermagem ou técnico de oftalmologia muito próximo, né, desse paciente. Então, você precisa garantir não só a segurança dele, como a segurança desse trabalhar. Então, acho que o desafio inicial para a gente porque a mudança de cultura, os estudos mostram que pode levar 20 anos, né, para a gente conseguir mudar aquela cultura ali institucional, né, é o famoso, mas sempre foi assim, né, só que se a cultura leva um tempo para a gente conseguir mudar, o nosso primeiro desafio é esse, é startar o processo adaptando as metas internacionais, as metas que a Anvisa propõe para essas especialidades, né? E mostrar isso para a vigilância. E assim, eu acredito também a questão da mudança da cultura como um todo, né? Se a autogestão ela não estiver comprometida, eu acredito que fica bem difícil da gente conseguir desenhar todo um processo que chegue na ponta e que seja de fato efetivo. Então, eu costumo dizer o seguinte, que o primeiro engajamento precisa ser da alta liderança, né? Eu acho que um ponto que assim, foi importante, né, essa virada de chave, a questão, né, da presença da vigilância um pouco mais próxima, junto a essas unidades, justamente para tentar trabalhar um pouco melhor todas essas ações que são importantes, né, na prática, e que são fundamentais, mas que, por vezes, o que eu vejo que os profissionais eles fazem, mas muitas vezes não está formalizado, não está, né, com um desenho de um processo. E eu acredito que com a Covid também, que são unidades, né, específicas, são especialidades onde tivemos dificuldades, né, enquanto controlador, no caso, né, eu aqui controlador e vocês da segurança, de fazer a implementação de determinadas ações justamente por essas particularidades. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho relacionado a isso. Você quer falar primeiro, Michele? Pode ir. Eu vou falar então rapidinho. Em relação à Covid, até pela situação da clínica, do perfil do paciente, ainda mais os atendimentos nossos que a gente tem, tanto em clínica que atende SUS, como também as operadoras de saúde, nós temos um público que é carente. Então, para se deslocar, precisa de um acompanhamento, né, junto da prefeitura, e com os horários que a gente já tem planejado para dentro dos turnos, ficou muito complicado, dentro de uma estrutura física que é uma clínica de hemodiálise, a gente tentar separar, né, até como a Fernanda colocou, não tem como a gente trabalhar a segurança do paciente sem estar ali com o apoio do controle de infecção. Então não tem como, né, a gente trabalhar junto, a gente caminha junto. E ter esse cuidado dentro do espaço físico, das salas de hemodiálise, ter esse cuidado com o paciente, né, com Covid. Então era complicado para a gente conseguir fazer um horário único para que tentasse pelo menos minimizar, né, esses efeitos aí e colocar em um último horário para colocar esses pacientes com Covid e depois fazer a terminal dessa sala para que a gente conseguisse aí evitar essa transmissão cruzada. E assim, uma coisa que a Eric colocou, que eu queria pontuar, essa questão da alta gestão estar envolvida, a gente não consegue gerenciar riscos se a alta gestão não estiver envolvida. A gente não consegue.
além da parceria, junto com o controlador de infecção, a gente tem que ter a parceria da alta gestão, para que esse colaborador também entenda que todos estão envolvidos. Senão acontece o que a Fernanda colocou. Eu sempre trabalhei dessa maneira e sempre deu certo, né? E ele precisa entender que ele faz parte também desse processo de levar segurança a esse paciente. Então, ele faz parte desse processo de se preocupar em uma pandemia, além de todos os eventos adversos que possam acontecer envolvidos aí com a segurança do paciente, lembrar que tem um paciente ali com uma suspeita ou mesmo positivo com o Covid, mas ele precisa realizar a hemodiálise. Ele precisa continuar o tratamento dele dialítico. E aí a gente tinha que realmente planejar e se organizar para que esse paciente continuasse com o tratamento dele e não levasse aí uma transmissão ao colaborador ou a outro paciente. Então, realmente, foi aprender na prática, porque a pandemia foi uma coisa muito nova para todo mundo, né? A Covid foi muito nova. Então, foi aprendendo na prática mesmo e ter essa conscientização que a equipe faz parte. Né, Fernanda, falando da parte oftálmica, as realidades foram muito parecidas porque a gente não tem uma legislação que fale da segurança do paciente envolvida para essas situações, né? Então pode ser que a Fernanda tenha acontecido com ela a mesma coisa que aconteceu comigo. Mas aí fala aí, Fê, essa parte agora de oftalmo. Assim, eu vou extrapolar um pouquinho, né? Porque a realidade da Michele era que de pacientes que, de fato, não podem interromper o tratamento dialítico, independente de uma pandemia ou não, eles precisavam daquele tratamento. Então, a gente precisava caminhar ali para adaptar o atendimento frente a todos aqueles acontecimentos. Diferente da oftalmo, onde a gente teve que discutir demais, porque a realidade são de pacientes seletivos, né, na maior parte, né? Não, a emergência, existem unidades preparadas para atendimento emergencial, né, grandes hospitais que poderiam fazer esse atendimento. Então, a gente passou muito tempo na discussão. Deixa aberto, deixa fechado. Interrompe o atendimento ou somente diminui. Então, a gente teve que dar uma rebolada ali para conseguir adaptar esse atendimento. Nas clínicas onde a gente estava, algumas optaram por interromper momentaneamente o atendimento, outras optaram por reduzir o número de atendimentos, e aí a gente criou protocolos de triagem por telefone no momento do agendamento da consulta, enfim, né, e triagem ali naquele momento da chegada do paciente, né, preenchimento de checklists de análise clínica mesmo, né, uma rápida anamnese ali, enfim, a gente precisou de fato adaptar, mas eu vou extrapolar um pouco, né, a questão da pandemia, porque de lá para cá, eu acho que a pandemia fez as clínicas olharem um pouco mais para a questão das doenças infecto-contagiosas na oftalmologia por conta dessa questão do atendimento ser ali muito próximo. Então, hoje a gente tem uma equipe preocupada com monkeypox, com transmissão de outras doenças, né, da influenza, enfim. Então, a gente continua reforçando a importância do uso das máscaras, enfim, das medidas de precaução, né, padrão ou respiratórias ali, ainda durante o atendimento, né? Perfeito, e aí, só acrescentar uma situação que a Fernanda deve até concordar comigo, é que são pacientes que têm um perfil aí com envolvimento social. Porque o paciente espera por muito tempo uma cirurgia oftálmica, né? E um momento que chegou a hora dele, talvez ele não possa fazer por conta da situação daquele momento, algumas unidades, né, fecharam o centro cirúrgico. E a terapia dialítica também, o paciente tem alguém para levar, né, talvez para levar para uma clínica, e em algum momento a gente teve que reduzir o acompanhante,
na sala de espera, tivemos que modificar toda essa estrutura e realmente tem um envolvimento social, né? A gente acabou pensando não só no paciente, não só na segurança do paciente, mas aquela família que estava envolvida com esse paciente, né? Uhum. Agora, como vocês já disseram também, né, a questão da dificuldade, né, em relação a de legislações específicas e etc e tal, eu queria que vocês contassem aí para a gente quais seriam, né, quais foram os materiais que vocês consultaram, justamente para a gente poder também direcionar outros profissionais que talvez estejam precisando e que, porventura, possam ter dificuldade de ter um direcionamento. O que eu lembro na questão da diálise, muito tempo atrás, quando nós começamos, né, a ausência, né, de algumas legislações, então, lá, né, em 2017, ficávamos um pouco perdidos, porque não tinha uma padronização, o Estado de São Paulo estava um pouco mais evoluído nessa questão dos indicadores, né, das clínicas de diálise, e aí depois que veio, né, algumas questões pela vigilância sanitária, e aí acabou que, a partir desse momento, a gente veio numa constância muito positiva no sentido de produção de materiais, né, para esses segmentos, tanto para a diálise quanto para o oftalmo. E eu queria, né, que vocês comentassem um pouco relacionado a isso. Eu acho, assim, que de dica, o que a gente pode indicar para esse profissional que está ali, né, sendo pressionado pela alta gestão, olha, agora a gente precisa startar os trabalhos de segurança do paciente. O que a gente indica geralmente são os cadernos da Anvisa, né, que vêm sendo publicados desde 2013. Então, a gente tem especificamente o caderno 6, que fala da implementação do núcleo de segurança. A gente tem o outro caderno, que agora eu não me lembro o número, que fala sobre o gerenciamento de risco, sobre as ferramentas de qualidade para tratativa de notificação de incidentes. Então, são materiais que são robustos, que são fáceis de entender e que te facilitam ali a pensar em como, pelo menos, começar, por onde eu começo, né? O caderno 6, que fala especificamente da implementação do núcleo de segurança do paciente, ele traz em um dos seus capítulos a implementação do núcleo, os desafios dentro da área ambulatorial, né? E isso é bem interessante, porque ele traz esse olhar não só para a área hospitalar, mas também para essa área ambulatorial, como deve ser, o que ele sugere, quem ele sugere que participe. Eu preciso ter, se eu tenho diversas clínicas, eu preciso ter um núcleo para cada clínica. Ele fala também, até mesmo sobre a questão da saúde pública, né, na atenção básica, o que eu preciso. Eu posso ter um núcleo só para diferentes unidades básicas, para diferentes clínicas da família, ou eu tenho que ter um em cada. Então, o caderno 6 é um caderno bem interessante de se começar, né, de startar o seu processo. E especificamente para a oftalmologia, a gente tem o outro caderno que foi lançado também pela Anvisa em 2017, que fala sobre prevenção de endoftalmites e de TAIs, né, que é a síndrome, eu sempre, que é de trás para frente, né, síndrome tóxica do segmento anterior, né, que são possibilidades de infecção no pós-cirúrgico desse paciente oftalmológico, né? Então, ele também auxilia demais, ele traz questões importantes para se ter dentro da lista de verificação de cirurgia segura. Então, são materiais que, para oftalmologia, são básicos para se ter em mente, para você implementar ali a segurança do paciente, né? E dentro da diálise, a gente acaba utilizando os mesmos cadernos, né, voltados para a segurança do paciente, que é onde dá ali a orientação, desde quando a gente foi pensar em implementar um núcleo de segurança do paciente e todos os protocolos de acordo mesmo com a Anvisa. Esse foi o caminho, mas claro que a gente precisa adaptar.
E o que eu percebo hoje é que com as inspeções e as visitas, né, das fiscalizações, talvez eles tenham percebido dessa fragilidade nas clínicas e o olhar mudou. Então, na resposta do questionário de boas práticas no serviço de diálise, eles solicitaram novos protocolos. Então, agora nós tivemos um direcionamento melhor. Protocolos que antes nós tínhamos, até por uma adaptação e um preparo para poder orientar melhor as equipes, um exemplo que eu vou dar, de infecção em FAV, né, infecção em fístula arteriovenosa. Nós tínhamos porque precisávamos, todo mundo ali, a mesma orientação, seguir o mesmo caminho, né, seguir o mesmo padrão. Então, hoje, ele já, além de recomendar, eles já solicitam como uma obrigatoriedade ter alguns protocolos. Então, dentro da orientação desse ano, que foi uma questão de responder, né, 2021, mas já em preparo, nós tivemos 18 indicadores. Então, tivemos aí novos protocolos, que além desses que a Anvisa coloca pelas metas internacionais, nós tivemos agora um olhar mais voltado para pacientes de hemodiálise. Então, nós tivemos outros olhares dentro desses protocolos, né, desse questionário de boas práticas, que acredito que acendeu uma luz para quem faz parte do núcleo de segurança do paciente, né? Então, agora nós temos realmente uma intenção voltada especificamente para esse tipo de público, para esse tipo de paciente. Então, hoje nós temos outros protocolos para dar realmente esse direcionamento para a equipe, né? Então, a gente já falou que discutiu alguns momentos, dizendo que não tinha uma legislação específica, a gente precisou se adaptar. Mas agora a fiscalização vem com esse olhar mais de filtrar, né? Da gente conseguir realmente saber o que vai ser cobrado, o que vai ser, vai gerar um indicador realmente de qualidade que a gente possa levar e garantir a segurança ao paciente. Então, pela minha experiência, hoje a gente consegue ver que muitos protocolos a gente precisou criar. Porque como não eram cobrados, a gente tinha, como, né, o Eric colocou, a gente tinha essa responsabilidade, mas não tinha isso documentado. Então, agora ficou mais fácil de entendimento para as clínicas assumirem esse papel, né? Então, acredito que com esse questionário, né, que a gente sabe que não é obrigatório, mas fica um olhar diferenciado, né, para a Anvisa, a gente consegue ver, e até a própria unidade conseguir fazer uma comparação, né, que é o que todo mundo deseja. Então, realmente, a gente consegue agora falar a mesma linguagem, né? Quando a gente... Pode falar. Não, e assim, até para a gente ter comparativos, né? Ter coletas de dados com referenciais, de forma que haja um acompanhamento. Porque eu observo também que, por vezes, as clínicas elas ficam com determinado medo, né, de divulgar alguns dados, ou ficam meio receosos ali se fazem ou não fazem. Outros processos já fazem, e por vezes a gente não formaliza isso, não evidencia, de forma que a gente consiga demonstrar para qualquer pessoa que queira ver que há um processo muito bem definido, sim, que há processos, né, que precisam ser seguidos ali naquelas unidades. Pode falar, Fernanda. Na oftalmologia, como a gente ainda não tem a questão da pesquisa, né, de boas práticas e segurança do paciente, a gente ainda não tem uma vigilância específica para essa área, então a gente ainda não tem, a gente continua seguindo, se baseando nas metas internacionais. O que a gente recomenda é conhecer a sua unidade, né, para poder adaptar. Então, dá o primeiro passo, pega aquelas 6 metas e vê. Então, por exemplo, dá para eu fazer a identificação do paciente cirúrgico e do paciente que vai fazer inicialmente, né, o paciente que vai fazer exame, que é necessário dilatação da pupila. Então, dá para eu fazer uma identificação desse tipo de paciente, né, se eu não tiver condições de fazer de todos os pacientes ambulatoriais. Mas é um passo, né? Já é um passo. Dá para eu trabalhar com a questão da cirurgia segura, implementando a lista de verificação. Dá para a gente trabalhar com a questão
prevenção de queda dentro de oftalmo, não adianta, ela vai ser quase que para todo mundo. Então, eu vou adaptar o protocolo de prevenção de queda e manutenção de um ambiente seguro, onde ali dentro eu vou trazer para trabalhar junto comigo a equipe de higiene, a equipe de manutenção, a gestão em si, onde eu vou tornar aquele ambiente daquela clínica segura para que eu evite a queda, né? Trabalhar com a equipe cirúrgica nesse pós-operatório, esse momento de saída desse paciente, porque as cirurgias são muito rápidas. Eu vou trabalhar com a questão do protocolo de segurança medicamentoso, de comunicação efetiva. Mas eu acho que o que eu mais recomendo é que se implemente a notificação de incidentes. Por quê? Na notificação de incidentes, você vai conhecer quais são as suas falhas. Quando você trabalha a questão da cultura de segurança, quando você mostra para essa equipe que ela não vai ser punida ao notificar um incidente, onde você cria dispositivos até para que ela se sinta mais segura para notificar de uma maneira um pouco menos invasiva, você consegue uma maior adesão da sua equipe e você consegue mapear melhor as suas falhas. E dali você cria, você amadurece, você vai criando outros protocolos, né? Então você vai chegar a protocolos de alergia, por exemplo, onde você pode criar um protocolo de assistência segura em intercorrências clínicas, que foi o que a gente precisou fazer dentro de uma das clínicas, né? A gente pode pensar num protocolo de como eu vou fazer cirurgia, né? Cirurgia segura em paciente hemofílico, né? O que eu vou fazer com esse paciente? Paciente que tem alergia a látex, né? Então, uma cirurgia látex fria. Todos esses protocolos, eles podem surgir a partir da notificação de incidentes. Então, além de implementar o básico, o que eu deixo de dica para quem está começando aí, esse processo e está sozinho, é a implementação de notificação de incidentes e tratar, para você conhecer as suas falhas. E realmente, tendo esse instrumento, a gente consegue entender a fragilidade da unidade, né? E a Fernanda colocou aí perfeitamente, que é o que a gente vive hoje, a nossa realidade, que a gente consegue realmente diminuir essa cascata de eventos, né? A gente consegue criar barreiras para que não continue aí esses incidentes acontecendo, não? Então a gente, muitas das vezes, se não chega até o núcleo, esses eventos, para a gente poder tratar, a gente não fica sabendo. E realmente criar essa cultura, né, de punição, esse caráter de punição, não vai ter isso. A equipe precisa realmente notificar para que chegue até o núcleo, a gente consiga entender qual é a fragilidade e trabalhar em cima disso, para que não aconteça outra vez, né? Que só quem vai sair ganhando realmente é o paciente, vai ser a garantia que a gente pode levar para ele de ser, né, seguro o tratamento dele, tanto oftalmológico como também diálise. Então, bem colocada a questão que a Fernanda pontuou, que é a luta nossa diária, fazer que a equipe venha notificar, né? Então, a gente já está com outras ideias de ferramenta para que a equipe não fique tão exposta e que realmente venha a realizar as notificações. Como a mudança de cultura demora muito tempo, né? Então, eles às vezes se sentem inseguros em notificar e perder um emprego. Verdade, mesmo a ficha não trazendo a assinatura deles, eles não precisam se identificar, mas eles ficam com medo de pegar um papel e depositar numa urna. Então, hoje a gente consegue lançar mão de outras formas de notificação, né? Então, dá para eu fazer um Google Forms, espalhar pela clínica um QR Code dentro do próprio sistema informatizado que a clínica use, enfim, dispositivos que o profissional ele pode fazer do sofá da casa dele, se ele quiser, né? E aí a gente consegue uma maior adesão. Essa semana eu e Michele, a gente estava até conversando a respeito disso, que a gente prefere que a equipe deixe a equipe notificar o que for, sabe? Notifica que teve queda, mas notifica também que o gelco tá ruim, que o médico tá usando cordão. Notifica tudo. Deixa notificar. E aí a gente notificáveis, que talvez a gente não precise levar para o Notivisa, mas que a gente consegue resolver dentro da própria unidade, né, Fernanda? E aproveitando a questão que a Fernanda falou que a gente discutiu sobre esse assunto, a gente
acabou colocando esse trabalho para ser apresentado agora, né, na Sobrasp, né, desse tipo de ferramenta, porque para a gente dentro do núcleo, a gente consegue ter tempo, ao invés de a gente ir até uma urna, abrir essa urna, recolher todas essas fichas, para poder estudar, tratar as fichas, a pessoa que está ali, o colaborador que está notificando, né, pelo Google Forms, né, por exemplo, chega para a gente muito mais rápido para a gente poder tratar, né, e a gente consegue chegar ali aquele evento muito mais rápido, né, criar uma barreira ali com tempo melhor, né. E a gente tem que lembrar que nas clínicas de especialidade, diferente dos hospitais, os núcleos são muito reduzidos, então o recurso humano do núcleo de segurança do tudo, né? Então, tudo que te facilite no processo de implementação dessa cultura é válido. Perfeito. Então, assim, esse ano, né, a OMS, ela vem trazendo para nós a questão da segurança dos medicamentos, né, ou seja, a medicação segura. Então, nós temos, né, uma das metas também, propostas para ser né, implementada nas organizações de saúde. E aí eu gostaria de ouvir de vocês como está esse protocolo aí nas suas instituições aí. Eu acredito que é o protocolo mais difícil, tanto para clínica especializada como hospital. A gente mais longo é o de comunicação efetiva, mas o mais difícil de implementar o de segurança medicamentosa. Olha, o pessoal tá todo mundo colocando um pouquinho aqui, ó, fogo no parque, tá? Fogo no parquinho! E foi interessante ter esse tema, né, de medicamentos sem dano para realmente dar uma aquecida no povo, aí aproveitando o fogo no parquinho, e realmente dar uma mexida nessas instituições, porque a gente precisa ter um olhar diferenciado. Por exemplo, aproveitando da parte de legislações, a gente tem o 675, que vai falar de toda essa estrutura, né, da parte de diálise, mas ela não coloca o profissional farmacêutico. Ela não fala dessa obrigatoriedade de ter um farmacêutico e uma equipe dele para dispensar medicamentos. Então, dentro da área de diálise, a gente tem muitas das vezes até o próprio paciente levando o medicamento dele. Ele leva a heparina, ele leva a eritropoetina dele na caixinha dele lá de isopor. Então, como é que é esse armazenamento? Como é feita essa administração de medicamentos? Então, a gente não tem esse profissional para estar ali junto, né, apoiando o núcleo de segurança do paciente. A maioria das clínicas, ela tem um setor onde tem, né, um almoxarifado e tem ali algumas materiais e medicamentos, né, o MAT-MED que estão ali, mas não o profissional farmacêutico, como boas práticas de farmácia hospitalar, a gente não tem isso voltado para a diálise. Então, fica uma dificuldade para a gente garantir a segurança do paciente nessa dispensação, porque o prescritor ele vai estar ali, o médico, o nefrologista, ele vai estar ali prescrevendo, mas aí quem está dispensando? Então, será que a gente consegue fazer realmente o duplo cheque nessa dispensação? Quem está recebendo? Porque, às vezes, as pessoas têm, né, que não trabalhem em clínica de diálise, talvez não tenham esse conhecimento que ali dentro ele também vai ser medicado. Que durante o tratamento dele, ele faz hipotensão, ele pode ter síndrome do roubo, né? Então, ele pode fazer um IAM, ele pode fazer um AVC, e a gente precisa medicar esse paciente que está ali. Então, a gente tem medicamentos envolvidos, e a gente tem uma caixa psicotrópica, a gente tem um carrinho de parada, a gente precisa ter medicamentos de alta vigilância em alguns momentos. E quem está ali para estar com a gente dividindo essa responsabilidade? A gente não tem. Então, fica realmente complicado a gente implementar um protocolo dessa maneira, um protocolo de tão importância, né, numa unidade assim, e até para gerenciar os medicamentos, não só a heparina, não só a eritropoetina, mas o que o paciente faz uso, né? Eu estou vendo até o Michel colocando aí, o Michel foi meu aluno, ele é enfermeiro, ele trabalha em com nefro, tem uma experiência vasta dentro da área, e realmente ele colocou o paciente renal, ele é uma bomba relógio, ele chega pra gente ali com uma característica clínica, que ele está bem, ele inicia o tratamento, daqui a pouco ele pode apresentar uma parada cardiorrespiratória. Então, ele tem um volume envolvido ali, né, dentro do coração dele, dentro do pulmão dele. Então, realmente é uma bomba relógio. Então, a gente precisaria ter esse companheiro, né, esse profissional envolvido
para que desse até essa segurança para essa dispensação desse medicamento. E a maioria das vezes, o que a gente vê é um profissional que às vezes não tem nenhum conhecimento de nível superior, né? Às vezes é um profissional que está ali, que conseguiu aquela oportunidade, está ali tendo essa responsabilidade. Então, talvez seja até a dificuldade também da Fernanda na clínica de oftalmologia, né? Porque a gente não tem esse profissional, a gente tem uma legislação que coloca esse profissional dentro dessas áreas para dispensar, ainda mais sendo cirúrgico, que a cirurgia é tão rápida, né? A cirurgia oftálmica é tão rápida, a gente já consegue fazer várias cirurgias no mesmo dia e não ter essa dispensação ali, né? A gente tem medicações específicas para o paciente, né? Que vai ser anestesiado, o paciente que vai estar com um profissional ali, um cirurgião, e a gente não tem essa característica dentro dessas nossas unidades. Vou me meter um pouquinho, né, na parte de hemodiálise, porque não adianta... Acaba de trocando figurinha. Né, e a gente tem que entender que o protocolo a campanha de segurança medicamentosa, mas que o protocolo é de prescrição, dispensação e administração segura, né? Isso aí, Michele falou muito bem da dispensação, mas a questão das clínicas de diálise, a gente tem um outro agravante, né? E que, nossa, a gente lutou demais, né, Eric? Em algumas clínicas, porque às vezes a equipe, como algumas vezes acontece nos hospitais também, a equipe ela vai diluindo aqueles medicamentos e você vai deixando ali, ó. Quando você chega, já tem todos os medicamentos em cima das máquinas dos pacientes. Mas o que é aquilo? Não tem identificação de que medicamento é aquele. É uma heparina, mas quantas unidades tem aqui? Isso está batendo com a prescrição. Teve um momento que a gente precisou criar um indicador de prescrição correta, onde a gente comparava aquilo que estava prescrito com aquilo que estava sendo feito na prática, né? Para a gente poder, porque às vezes a característica do paciente eu acho que é uma característica do paciente como um todo, mas o paciente dialítico, ele é um paciente que ele é crônico e ele tá ali em tratamento às vezes há 20 anos, né? Às vezes ele fez o transplante falhou e ele voltou. Então, ele domina o tratamento dele. Então, às vezes, ele já passou pela consulta médica, ele sabe que mudou a prescrição dele e ele fala pro técnico, e o técnico acredita nele. Verdade. Não, eles conhecem muito o paciente, eles vão pelo que o paciente falou, não, hoje eu vou tomar tal coisa, e aí o técnico acaba se envolvendo nisso. E Fernanda colocou a situação dessa parte de não identificar, né, eles já conhece o paciente, ele fala, mas essa heparina é de seu fulano, mas não está identificado. O teste que ele faz para poder ver se a máquina está direito, não está identificado. Ele se preocupa somente de colocar lá no capilar, né, a identificação. Mas e as medicações? Então ele já faz isso há muito tempo, sempre deu certo, então ele não se preocupa. É o mesmo paciente, né? O mesmo paciente na mesma sala, sentado ali, a mesma cadeira. É isso aí. Na oftalmo, a gente tem uma realidade um pouco diferente, né? A gente tem a presença do farmacêutico e é extremamente importante nesse momento a gente ressaltar a importância da presença desse profissional, da participação desse profissional na elaboração do protocolo de segurança medicamentosa. Seja na clínica de especialidade, seja no ambiente hospitalar, não adianta, a gente não consegue montar esse protocolo sem a participação de um farmacêutico. Na oftalmo, a gente tem especificidades que complicam um pouco mais, porque o que eu tenho? Frascos multidoses, né? Eu tenho frasco multidose, tudo igual, às vezes até com rótulo igual, e eu tenho atendimento ambulatorial, né? Então, assim, e aí? O que eu faço? Então, o que a gente tem feito nível ambulatorial a gente criou, quando a gente consegue quando a gente consegue na parte de consultórios, a gente cria kits de consultório, por consultório. Então, o médico, ao atender dentro
consultório, a gente entrega o kit, a equipe de enfermagem, seja ela ou seja técnica de oftalmo, entrega o kit, e aí dentro daquele kit a gente diferencia os frascos por alguns dispositivos. Eu confesso que eu não sei o nome do dispositivo, mas tem um dispositivo que ele ajuda até na dosagem, desse frasco multidose, mas a gente coloca ali. Então, o medicamento tal tem esse dispositivo abóbora, o outro medicamento tem o dispositivo verde, o outro tem o dispositivo azul. Fica e bem aí eles sinalizado. também e isso já sai da farmácia, sim. E também já sai da farmácia com a etiqueta de validade, né? Então foi um filtro que a gente criou. Quando a gente tem um ambiente de, né, atendimento de SUS, né? Algumas clínicas têm essa realidade. E aí a gente tem aquela constância, aquela correria ali. A gente cria, ao invés de kits para consultório, a gente cria kits para médico. Então, cada médico tem o seu kit da mesma maneira. E a gente, acabou um frasco, a gente troca um frasco vazio por um frasco cheio. Porque aí a gente tem esse controle da data de validade e tal. É uma realidade onde eu não tenho muita prescrição. A prescrição que acontece do paciente da clínica para fora. Então, ele faz uma consulta, ele recebe uma prescrição e ele vai comprar e fazer uso lá fora. Então, o que a gente se preocupa é em trabalhar com a equipe médica, garantindo que esse paciente tenha entendido aquela prescrição, e aí entra o protocolo de comunicação efetivo. E aí, quando a gente chega dentro do centro cirúrgico, né, porque aquele atendimento ambulatorial, ele pode se tornar um atendimento cirúrgico. Quando a gente chega no centro cirúrgico, aí a gente ressalta outro profissional importantíssimo que a gente precisa trabalhar, que é o anestesista, né? Então, o que a gente tem encontrado como solução para trabalhar são criar kits de anestesia, onde a gente evita o desperdício de medicamento, até pela redução de custos. A gente cria kits chancelados pelo farmacêutico, né? Dentro desses kits estão os psicotrópicos, então a gente consegue ter o controle até mesmo da prescrição, né, obrigatória desse psicotrópico e do uso desses medicamentos dentro do centro cirúrgico. Aí a gente tem outras coisas que a gente precisa amadurecer ainda, né? Identificação de frascos de manitol, né? Rotulagem, enfim, lá dentro do centro cirúrgico. Mas, assim, eu não consigo enxergar, de fato, a elaboração do protocolo de segurança medicamentosa dentro das unidades sem a participação do farmacêutico. E por mais que os protocolos se falem, né, eles se comunicam, né, mas os protocolos são muito específicos, né? O de medicamento seguro é muito específico. A gente precisa realmente ter o envolvimento aí, não que os outros não tenham esse envolvimento, mas dentro do protocolo, né, de medicamento seguro, é desde o prescritor até a equipe diluindo, administrando esse medicamento. E ainda assim, no centro cirúrgico, como a Fernanda colocou, ainda tem o envolvimento do profissional anestesista, né? Então, realmente, é um protocolo mais complicado de se implementar dentro das unidades, né, de clínicas especializadas. Lembrando que a gente fala dessa, Eric. Lembrando Lembrando que esse ano a gente acabou de ter a atualização da lista de medicamentos de alta vigilância, né? Que era a última era de 2017, não me lembro, mas acabamos de ter a atualização. E às vezes a gente tem coisas básicas, né? A gente não lembra que uma glicose hipertônica é medicamento de alta vigilância, que uma ocitocina dentro da maternidade é alta vigilância, que o manitol na oftalmo é alta vigilância. Então a gente tem que... A gente se preocupa mais com as aminas e esquece outros tipos de medicamentos. Exatamente. E ter um olhar, como até a Fernanda colocou, ela falou do manitol, eu lembrei, tem um olhar que nós temos aí várias empresas, né, farmacêuticas. Então, muitas das vezes a gente tem aí a embalagem parecida, né, os nomes parecidos, né? Então a gente tem realmente fazer essa checagem aí antes da administração.
Exatamente. Agora, uma questão importante é que eu acho que, assim, por vezes é negligenciada, e aí eu trago para vocês não só em questão da diálise, quanto da oftalmo, mas de uma maneira geral, são as medicações orais, né? Que são xaropes, são as dipironas, que por vezes, assim, qual é o prazo de validade depois de aberto? Qual é o controle de qualidade que desses medicamentos possuem, né? E as medicações endrágeas, né? Em comprimido, como está sendo feita a questão do controle? E aí, quando a gente vem analisando historicamente, nós temos a questão da preocupação também, aí puxando um pouco a sardinha para o meu lado, a questão da resistência microbiana, né, do uso dos antibióticos, aí que eu não posso deixar de falar, é óbvio. A CCH não consegue. Eu não posso deixar. Isso. Então, assim, há 2 anos atrás, né, veio uma campanha, de fato, tendo essa preocupação com essa questão da Covid, com esse andamento da Covid, o uso indiscriminado do uso dos antimicrobianos também teve um alto impacto nas organizações de saúde, porque houve um aumento da resistência bacteriana, e agora nós estamos estudando as estratégias de modo que a gente consiga fazer esse controle. Né? Porque uma vez o antibiótico resistente, diminui possibilidade terapêutica para o doente. Diminuindo possibilidade terapêutica, a gente aumenta a probabilidade e risco desse paciente evoluir, né, com um quadro mais grave, por um choque séptico, né, e a gente puxa também um pouquinho a sardinha, que esse mês é um mês também da campanha contra a sepse, né, na administração adequada. Foi o dia, né, Mundial? Perfeito. No espectro adequado e no tempo adequado, né? Então, eu acho que é uma complexidade importante. Na semana que vem, eu vou estar trazendo, né, para mim, uma farmacêutica de referência a nível nacional, né, que é a Ana Paula. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, para justamente colocar para nós quais são essas estratégias, o que ela vê hoje, essa questão das medicações como um todo. E agora, para a gente poder, né, eu sei que a gente empolga, conversa bastante, eu acho que isso é bem importante, até para a gente poder trocar as figurinhas aí, que são de... Só para gente, né, não é puxando para o seu lado, não, mas a gente tem a realidade do uso de antibióticos, tanto na diálise quanto na oftalmo. Na oftalmo é um parto conseguir investigar uma infecção cirúrgica. E dentro da diálise é tudo muito empírico, né? Não sabe se é bacteremia, não sabe se é pirogenia, e acaba que os nefros acabam fazendo empiricamente, a gente nem teve o resultado ainda, né? Muitas vezes briga para solicitar uma hemocultura, não solicitam e fazem antibiótico empiricamente. E novamente... Hoje mesmo, só para compartilhar aqui, em olha, uma das unidades... tirar dúvida e vai acabar o tempo da live. Tá. Só uma coisa aqui, hoje mesmo, né, em uma das unidades que eu estava, o paciente teve um episódio, né, de hipertermia, né, 37,6, e óbvio que pela gravidade, etc e tal, a preocupação era tão grande que ele me perguntou, mas será que eu posso usar determinado antibiótico? E era um antibiótico de largo espectro, né? E aí eu parei e falei assim, não, vamos aqui, vamos refletir. Será se há uma necessidade de ter o início do uso de antibiótico desse espectro, só em decorrência, né, desse aumento, desse episódio, que pode ser um episódio isolado? Então, a questão nossa, né, tanto controladores quanto segurança do paciente, a importância nossa na educação desses profissionais. Sim, porque e exatamente essa palavra que você falou, controlador. Fernanda e eu tivemos uma experiência agora também, essa semana, de uma criança com mordedura de cão. E o prescritor, né, o profissional médico, já querendo passar um antibiótico, e a gente sem histórico de leucocitose, né, sem alteração de PCR. Então, exatamente o que você falou, sair prescrevendo antibiótico aí, e realmente a população que já estava com uma resistência microbiana por conta da pandemia, a gente cada vez mais aumentando aí o espectro dos antibióticos, né? Na oftalmo eu ressalto novamente a importância do farmacêutico, porque é ele quem me sinaliza. Ele liga e manda mensagem, Fernanda, saiu uma vancomicina. Pra que eu saiu uma faço o quê na diálise, que não tem farmacêutico, no caso?
Aí a gente vai atrás para poder ver. Então, pessoal, para quem tem dúvida, né, e tem a curiosidade de perguntar alguma coisa, né? Ô, Eric, eu acho que é porque eu não estou conseguindo ver aqui, mas vê se o Michel falou alguma coisa, que o Michel tem experiência em diálise, e Michel tinha falado uma coisa... Ele colocou que temos que lembrar, né, nesse sentido de achar que nada vai mudar, que o paciente troca de turno, às vezes tem um compromisso, olhar como se nada fosse acontecer, né? E é aí que as falhas acontecem. Eu acredito que eles estejam falando no sentido da confiança em relação ao profissional com o paciente, devido a esse profissional já conhecer esse paciente. Então, pode ser que haja uma banalização, né, vamos dizer assim, em termos da confiança. E aí, por vezes, pode esquecer de checar, fazer o double check na prescrição, ou checar se de fato é aquela medicação que deve ser administrada naquele momento. Ele falou também que falta a gente falar um pouco de reuso, né? Mas acho que não vai dar tempo. Deixa eu só falar, tem a Thalita aqui falando que a microbiologista sofre. Tá sofrendo. Mas a gente tenta, tá? A gente faz de tudo para vocês não sofrerem. A gente cria protocolo de admissão, a gente tenta colher a cultura, a gente tenta, mas tá difícil. A gente tem que trabalhar ali com a equipe médica. Verdade. Mas só para ele ficar um pouco mais tranquilo, a questão do reuso é um dos protocolos que entrou agora, né? Na pesquisa de boas práticas de segurança do paciente. A gente tem que lembrar que existia na RDC-11 um prazo para que o reuso deixasse de acontecer, e quando chegou lá ninguém sabia como é que a gente ia parar de fazer o reuso, né? E aí o Ministério da Saúde precisou voltar atrás, porque de fato tinham N problemas. A gente ia aumentar o número de resíduos, a gente não tinha como processar outras questões, então realmente o gasto ia ser muito grande. A gente tem que lembrar que as tabelas SUS ainda estão um pouco congeladas, então de fato a questão do reuso, ela acabou precisando permanecer, o Ministério da Saúde teve que voltar atrás, então a gente continua com o reuso dentro das clínicas de diálise, de hemodiálise, né? E aí agora tem-se a necessidade, de fato, de criar um protocolo para garantir a segurança do paciente. Desculpa, Michele, invadir a sua área. Não, tranquilo. E a gente também na briga do registro desse uso também, né? Dos dialisadores, né? Então, realmente é uma briga, né? Geralmente, o profissional que está no reuso é um profissional mais antigo, e a nossa briga diária lá do uso do EPI, o profissional tem que entender que, além da segurança do paciente, mas a segurança dele também. Então, só para acrescentar aí, porque eu sei que tem outras pessoas querendo perguntar. E a questão de como solucionar, na verdade, a rotatividade das equipes, né? Porque parece que estão... tem um turnover, né, muito alto em relação às características, né, e eu acredito que seja mais para a área de diálise. Eu acho que acaba sendo para todo mundo, né? A gente precisa falar de educação permanente, entender que educação permanente é uma coisa diferente de educação continuada, né? A RDC 63 de 2011, ela traz a questão da integração na admissão desses funcionários, então, mas as clínicas de especialidades, né, por conta desse RH reduzido, né, não costumam ter essa integração. Esse setor, né, o setor de educação continuada, um setor de educação permanente, mas a gente precisa entender que, para além da integração, a integração, óbvio, ela precisa acontecer, porque esse funcionário, ele está chegando, ele precisa entender aonde ele está chegando, a forma como essa clínica trabalha, qual é a política, qual é a visão, né, e se inteirar de todos os processos de trabalho. Mas a gente precisa entender que a educação permanente, ela vai para além da capacitação ali em loco. A educação permanente, ela é o ensino no ambiente de trabalho, no dia a dia. Então, a gente precisa falar
problematizar, a gente precisa falar de multiplicadores, até porque nós, controladores de infecção, nós, membros executores do Núcleo de Segurança do Paciente, não somos onipresentes, né? Não trabalhamos sozinhos. Não, a gente precisa do apoio dos coordenadores, dos gestores, dos rotinas, seja em que setor for, não só no setor assistencial, também nos outros setores administrativos, né? E aí envolve compras, envolve farmácia, envolve tudo. A gente precisa entender que educação permanente é educação no ambiente de trabalho. E é ali, surgiu uma dúvida, e aí eu esclareço, e aí eu vou aprendendo, eu vou inovando, enfim. É assim que a gente vai conseguir enfrentar um pouco melhor, né, e diminuir um pouco esse problema com a capacitação. E quem está lá na ponta, né, o colaborador está na ponta, ele consegue enxergar muito melhor essas fragilidades do dia a dia do que a gente que está lá no núcleo. Então, quem está ali na ponta consegue perceber até uma dificuldade de um colega e passar para a gente ficar atento e durante mesmo o horário de trabalho tirar essa dúvida. E uma coisa que a Fernanda colocou, que realmente a importância da integração dos colaboradores, né, quando ele é admitido dentro de uma empresa, mas acaba não sendo a nossa realidade na clínica. Como é uma característica muito específica trabalhar com paciente, né, renal crônico, muitas das vezes a gente tem um profissional que já veio de outra clínica para trabalhar ali. Então, ele acaba sendo, né, jogado naquele ambiente de trabalho. Então, ele acaba aprendendo que o colega mais velho está ali. Ou, muitas das clínicas aproveitam também o momento de estágio, de colocar o aluno ali no estágio, e ele vai aprendendo durante a prática dele, e ao final as clínicas acabam aproveitando esse profissional. Então, a gente deveria ter, sim, essa integração, né, ter esse colaborador envolvido, mas acontece que, a maioria das vezes, a realidade, a gente não tem esse processo de acreditação em clínicas de hemodiálise, né? Então, acaba que fica o colaborador solto naquele momento ali, de atender o paciente, né, na terapia. Eu falo demais, eu vou continuar. Na verdade, a gente tem que vir antes, né? Antes da integração, a gente precisa. Portaria 529, ela já trazia a fomentação, ela já coloca a questão do ensino da segurança do paciente no nível superior, né? E a gente vê, Portaria 529 de abril de 2013, né? A gente está em 2022, tem quase 10 anos e a gente ainda tem isso timidamente. A gente tem pessoas batalhando, então a gente tem aí o LabSeg com a Ana Karine Brum dentro da UF, a gente tem parceria, né, com a residência de hemodiálise, né, com a professora Joyce dentro da UERJ, que a gente está sempre ali, ela faz questão de disponibilizar um momento para que a gente converse com esses residentes sobre a importância da CCH, da segurança do paciente dentro da diálise, mas assim, a gente ainda tem isso de maneira muito tímida. Eu tenho 11 anos de formada e eu não tive, muito pouco, assim, um en passant com o controle de infecção. Agora, a segurança do paciente, não sabia o que era. Verdade. Eu fui aprender isso lá na ponta, quando cheguei para trabalhar. Entendeu? Então, assim... Nós temos poucos enfermeiros nefrologistas, né? A gente tem poucos enfermeiros voltados para nefro, né? A gente até pouca procura para essa área, né? Então, a Fernanda falou, desde 2013 a gente tem aí uma obrigatoriedade do Núcleo de Segurança do Paciente, mas ainda temos os protocolos muito tímidos dentro das unidades, e ainda assim o profissional que, né, deveria estar ali com esse olhar mais específico, a gente tem um déficit dentro do mercado, né? E agora, sim, para finalizar, qual o recado de vocês? Para finalizar, já falou 3 vezes, a gente não para de falar. Qual é a ideia, assim, que vocês passam, o recado que vocês queiram passar aqui hoje, nessa troca? Eu acho que, assim, o que é importante a gente deixar de recado, né, já que o nosso tema foram as clínicas de especialidade, e a gente iniciou a live falando da dificuldade que a gente tem de fazer a equipe dessas especialidades entenderem a importância da segurança, é que
com a implementação da questão da segurança do paciente, junto com o controle de infecção, você traz melhorias para a experiência do paciente. E aí, quando a gente fala de experiência do paciente, é diferente de satisfação. Porque eu, como cliente, eu posso entrar numa clínica e sair satisfeita porque o banheiro estava limpo, porque o médico me deu bom dia, né? Isso é satisfação. É diferente de experiência do paciente. É o quanto você indicaria para um conhecido seu, para um familiar, para um amigo, para um colega de trabalho, aquela instituição. Então, quando o paciente, desde o momento em que ele entra, que ele é identificado, que ele é questionado a respeito do seu quadro clínico como um todo, em que ele é visto não só como um olho, ele tem uma experiência a ser relatada. Então, eu acho que é isso que a gente precisa trazer aqui, para as clínicas entenderem, né, para a alta gestão das clínicas de especialidades entenderem que a segurança do paciente vai auxiliá-los a melhorar a experiência daquele paciente que está ali. Porque esse paciente vai deixar de ser um olho, um rim, Verdade. Né, ele vai ser um todo. E a experiência é única, né? A gente vai ter N pacientes fazendo um tratamento dialítico, fazendo uma cirurgia oftálmica, mas pode fazer a mesma tipo de cirurgia, mas a experiência de cada um vai ser de uma maneira, né? Então é importante realmente ouvir a experiência do paciente. E colocar para a alta gestão, entender que quando a gente pensa em todos esses protocolos, que a gente pensa também levar segurança ao paciente, que é o nosso produto final, é pensar também em dinheiro, né? Se o paciente está ali e é onde ele se recupera melhor, né? A gente não vai levar uma lesão pior para esse paciente, vai deixar esse paciente por mais tempo dentro dessa unidade, a gente vai falar de dinheiro. Então, quando a gente fala no bolso, né, dos empresários, talvez alerte mais, né? Quando a gente fala aí que não vai ter tantos custos, que garantir a segurança para aquele paciente, né? A gente vai ter aí menos custo financeiramente falando, né? Para dentro da clínica. Então é importante a gente colocar isso. E que bom que a gente teve esse espaço para dividir e discutir aqui, né? Eu vi que tem muitos colegas enfermeiros, eu tenho aí ex-alunos que já são enfermeiros hoje, estão participando, vi colegas enfermeiros já trabalharam comigo em algum outro momento, né? O pessoal que já trabalhou com Fernanda também. E que bom, porque aí a gente leva essa informação, né? Nós somos multiplicadores, né? A gente sempre costuma dizer que enfermeiro é muito multiplicador do conhecimento. Então, dividir práticas é sempre bom, a gente está sempre aprendendo. Que essa seja aí a primeira live de muitas outras, que a gente possa trazer até outros convidados e que a gente possa dividir, ouvir o colega. Qual é a dificuldade do colega? Porque trabalhar no núcleo de segurança do paciente, mesmo sendo... É muito solitário. Mesmo sendo executor, é muito solitário. Estar controlando a infecção também é um momento muito solitário. Às vezes nós temos aí na mesma empresa o controlador de infecção com o da segurança do paciente. E aí talvez facilita o trabalho, mas às vezes a gente não tem, então são pensamentos diferentes. Então que bom a gente poder discutir aqui nesse momento, ter essa parceria e aprender também, né? Aprendi hoje aí com a Fernanda falando também de clínica oftalmológica. Então, obrigada pelo gostaria de convite, agradecer. Gostaria de agradecer, falar para vocês duas que é um enorme prazer trabalhar com vocês duas, né? Vocês sabem muito bem disso. Eu fico emocionada porque, na verdade, ver vocês crescendo é o meu crescimento também, né? Quero deixar aqui registrado aqui para todo mundo. Obviamente, a gente, né, vem estudando, tentando encontrar, né, as estratégias mais assertivas, aprendendo com os nossos erros, né? Porque, muito por vezes, a gente estabelece uma estratégia que não é a mais adequada e precisamos sempre estar reavaliando no sentido de estar reconhecendo que precisamos sempre evoluir. Aprendizado, né? É aprendizado. Vamos que vamos. Vamos que vamos, né? Queria agradecer a presença de todos aqui na live. Então, a média de participantes aqui foi bem legal. Eu vou desafiar para a próxima semana, né? Que na semana que vem nós vamos estar conversando sobre medicação segura com uma pessoa que tem um notório saber na área, que é uma pessoa de referência, que é a Ana Paula. E aguardo todos vocês na próxima semana, né? E vamos que vamos, né, minha gente? Porque vamos que vamos. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Eric. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau.